Aí, ó, o projeto gráfico da capa já está aí. Em meio a fotos, né? Olha lá, ó o Balmer discursando, lá no NSDAP, lá de 1937, salvo engano, ó, ele aí novo. Aqui a capa, né? Olha a capa do livrinho, como é que vai ser. Aqui a contracapa, olha lá o texto, ó. Não vou nem ler, não. Se quiser, você dá um pause aí pra você ler. Tem a lombadinha também, ó, a lombadinha, bonitinha, né? Bom, como vocês viram aí, já está praticamente pronto o livro do Baumler, com algumas surpresas aí que teremos, né? Teremos algumas surpresas. E agora entra a parte mais chata, que é revisar. O Corvo, o Parnasiano Corvo, deu uma lida no texto e já achou um monte de erro de digitação, espaço a mais, um erro lá de concordância de gênero. Olha para você ver, concordância de gênero, hein? Achou crase que eu coloquei errado, não tinha crase, eu coloquei crase. Meus amigos, agora é que começa o serviço pesado, é chato. São 200 e tarará, foi 240 folhas para revisar. Bom, o Corvo já ajudou, achou alguns erros aí, né? Mas agora é sentar e ler. O problema é que quem faz é difícil de revisar. Porque você está com o olho viciado, você está com a cabeça em outras coisas, você está com a cabeça nas ideias, você não enxerga as palavras. Além do analfabetismo também que atrapalha, né? Igual essa história. Essa história, pois é, tem que ser alguém para ajudar. Essa história de crase errada. E outra, não confia no Gemini, não, viu? Que eu pedi ao Gemini, revisa, me aponta os erros aí. Falou que não tinha erro, não apontou erro que não existia. E os erros que existiam ele não apontou. É foda, hein, Gemini? Ajuda eu, né? Ajuda eu aí na revisão, né? Mas o Corvo ajudou. E agora eu vou ter que sentar e fazer aí, tintim por tintim, né? Aproveitando o embalo, já que eu vim gravar esse vídeo, eu queria falar um negócio sobre aquele caso do Epstein. Epstein, sei lá como é que chama o cara. Que inclusive fizeram um site igual o Gmail, pra você ler os e-mails dele. Você entra no Gmail dele, cara. É muito legal isso. Você lê lá, o Spotify avisando ele: olha, saiu uma música nova do Marilyn Manson. Sério, tem lá. Vocês pesquisam aí que vocês vão ver. E, inclusive eu fiquei descobri esse Gmail do Epstein aí por conta de um artigo tosco, horroroso daquela Paula Schmidt, que eu não vou nem gravar vídeo, eu vou fazer texto um dia. Porque, ai meu Deus do céu, ô que mulherzinha cocoroca, velho. Eu não dou conta de gente cocoroca, não. E esse caso do Epstein, eu queria dizer que eu acho bastante divertido, e a palavra é essa mesmo, bastante divertido desse caso do Epstein, é o assombro que pessoas como essa Paula Schmidt e outros, né, têm com isso. Ai, que assombro. Meu Deus, vocês juram que vocês não imaginavam que a elite judaica fazia isso, não? Você jura que vocês não desconfiavam disso, não? Vocês achavam que eles faziam o quê? Que eles ficavam deixando a barba crescer e rezando para a rua fora? Vocês acham que a elite financeira fazia o quê? Vocês acham que o Bill Gates ficava lá participando lá na propaganda do Windows 95 dentro do Doom, dando tirinho lá? Ai, que legal, ele fez o Excel. Vocês viram lá, cara? Olha aqui que eu digo, que é a transvaloração dos valores que foi feito, né? Há 2000 e tarará anos aí. Vocês vejam só, quem virou elite? Quem virou elite, né? Aí vocês pegam lá, Bill Gates pegou DST, passou DST para a esposa, aí ele lá conversando com o Epstein, agora o que eu vou fazer, que antibiótico que eu tomo? Que esculacho, velho. Bill Gates, né? Um dos grandes arautos dessa revolução lixo que nós estamos vivendo aí, que é a revolução digital, do qual tivemos o Ted Kaczynski, o Unabomber, como não vou chamar de mártir, não, porque ele não chorou, ele não se lascou,
Ele mandou bomba pra galera, né? Ele parou aquela música do MC Bin Laden, né? Fala, FBI, eu já até esqueci a música, ele fala lá que o Bin Laden parou o FBI, parou os Estados Unidos. Quem parou o FBI e os Estados Unidos foi o Nabomber, foi o Ted Kaczynski, né? O Ted Kaczynski parou mesmo, chamou o FBI e tudo mais, né? Foi o grande símbolo dessa luta, e luta mesmo, né? Explodiu os outros. Enfim, com DST, cara. Sabe, o chefe do mundo, o ricão, pegando DST de prostituta, menor de idade, criança, sei lá. Olha, é isso, seus retardados. É essa visão que eles têm de você, de vocês aí. Quando da desvaloração dos valores que aconteceu há 2000 e tantos anos, o que foi que se sucedeu? Os fuleiros, os xandalas, os escravos trabalharam para se tornar senhores. Só que ser senhor é um elemento biológico, fisiológico. Não é para qualquer um. Se você ler lá no Código de Manu, vai estar escrito a deferência que aquelas pessoas tinham pela sexualidade e pelo corpo humano, né? No Anticristo do Nietzsche, o Nietzsche cita lá alguns trechos do Código de Manu, no qual diz, né, a fumaça é pura, a vaca é pura, a menina é pura. Todos os buracos do umbigo para cima no ser humano são puros. Só na menina todos os buracos são puros. São falas que tem no Código de Manu, né? Falas de quem está ciente de si, né? De quem pode olhar uma pureza de uma criança e falar a criança é pura. Agora, o escravo, o xandala, ele não tem essa pureza, ele não tem essa altivez. Ele é um doente. Então, se ele se depara com a pureza da menina, ele vai querer estuprar a menina. Não por acaso o Novo Testamento é cheio desse tipo de fala, né? O Paulo diz, você tem que casar porque o casamento é a melhor solução contra a prostituição. Se o seu olho direito escandaliza, arranca o esquerdo. Sabe por quê? Porque eles são doentes. Doentes. E quando esses escravos, esses xandalas, se apropriaram dos ritos pagãos, eles usaram da sua perversão para transformar eventualmente aquilo que era simbólico, aquilo que era separado, aquilo que era sagrado, numa coisa profana, que é o quê? A putaria e a morbidez e a sujeira que esses putos têm. As pessoas, os bambambãs aí, a elite, os donos do sistema, né? Não sei por que eu ainda me seguro para falar o nome, né? Eles têm tesão de ver criança chorando. Eles têm tesão, né? Diz aí, inclusive, que eles comiam bebê. E comer não é sexo, não. É canibalismo. Canibalismo. Emulando antigos ritos pagãos. Aí veio daí, mas não é que eles estão emulando os ritos pagãos. Eles profanaram os ritos pagãos. Eles satisfazem as suas lascívias e as suas loucuras por meio desses ritos pagãos, do qual eles dizem ou fingem ser, né, os seguidores ou bastiões disso. Vocês acham que esse pessoal acumula grana e quer dominar, que hoje os escravos na prática somos nós, né?
Na prática, que eu digo, nós trabalhamos e sustentamos para que eles façam o que fazem, né? Vocês acham que o excedente de produção que a gente produz vai para onde? Vocês acham que eles guardam no banco e acumula? Vai para isso. Qual que é a novidade disso? E se você ler os livros lá, né, o Pentateuco, os livros dos judeus lá, os Velho Testamento, vocês vão perceber qual é o papel que eles entendem que é deles e qual é o papel que eles entendem que é de você, que é seu. Você não é escolhido. Você é nada. Você é lixo. Vai pra cadeia deles pra você ver. Vocês não viram aquela história? 5 caras estuprou um homem lá dentro da cadeia deles lá. A promotora de justiça militar foi entrar com ação contra eles. Ela perdeu o cargo. Os caras falaram que não pode misturar as coisas não, que são soldados honrados. Agora, eu pergunto pra vocês, que tipo de doença é essa que o cara fica com tesão dentro de uma cadeia de estuprar um prisioneiro, 5 pessoas? Que tipo de tesão é esse que os caras têm de estuprar criança? De comer bebê, e comer é comer. E a outra pergunta que eu me faço, que talvez seja a pergunta principal, a pergunta mais perigosa de todas, é a seguinte: por que estão soltando isso? Se isso for mesmo verdade, e eu acredito que seja. Por que estão soltando isso? Quem está soltando isso? Qual a intenção disso estar circulando aí? Olha, é muita coincidência que eu esteja lendo os diários, supostamente, né, do Hitler. Não se sabe mesmo se é dele, se não é. Tem toda uma discussão a respeito da autenticidade, não é diários, né? São falas que Hitler teria dito nos últimos meses, nos últimos dias de vida dele ali, e anotados pelo secretário dele. As pessoas que são a favor da mentira têm medo dessas falas compiladas nesse diário do Brabo. Esqueci o nome do cara, eu sou ruim para guardar nome, mas é o secretário dele que anotou. Tem medo da veracidade dessas falas, porque essas falas do Nietzsche, esses ato falha é foda, né? Essas falas do Hitler, essas falas do Hitler, nesse contexto em que teriam sido ditas, né, ali em janeiro, fevereiro, março e abril de 45, contrastam com a verdade que é dita para nós hoje. Contrastam, né? Não faz sentido que as coisas tenham se dado como se deram frente às falas que o Hitler falou. Então, as pessoas que são a favor da história oficial negam a veracidade dessas falas no diário por conta disso. Não encaixa, né? Mas as falas são muito verossímeis com as próprias ideias do Hitler e muito verossímeis com o momento que a Alemanha vivia, e tem todo um estudo filológico aí, feito até por um inglês, diga-se de passagem, que, enfim, tem uma história longa. Quem tiver interesse e quiser saber, me pergunta que eu mando o link aí de um cara explicando isso aí, que leva a crer que é, sim, autêntico, né? E é uma coincidência muito grande que eu esteja lendo essas falas finais aí, né, do Hitler, porque uma das coisas que ele diz, e eu vou trazer isso aqui qualquer dia, não tenha dúvida disso, trarei aqui qualquer dia, uma das coisas que ele diz lá é que é o seguinte: por mais que a Alemanha tenha sido derrotada na guerra, e foi, né, e naquela época estava ali às vias de ser derrotada, né, e já se sabia disso, só um milagre salvaria, em que pese às vezes se acreditar em milagres, né? Mas 2 pontos chaves, 2 viradas chaves
aconteceram ali, viradas-chave, né? 2 viradas-chave aconteceram ali. A derrocada do Império Britânico, realmente, né, se fudeu. É Estados Unidos que manda e desmanda, né? A Inglaterra já não canta nada. O Império Britânico realmente foi ferido de morte. Boa fala do Hitler ali, então. E outra que ele disse é: nós mostramos a verdadeira cara dessa cambada. E essa verdadeira cara agora vai sair. O que é até melhor, porque é muito mais perigoso a pessoa escondida, né, do que a pessoa em aberto. E essa pessoa está em aberto. E o Estado de Israel e as atitudes que o Estado de Israel tomou desde o seu nascimento até o presente momento, né? Hoje, vocês vejam, né, o Estado de Israel vindo a ser acusado até de genocídio. Que ironia, não? E esses casos do Epstein, que para quem não sabe, leia lá, por isso que eu acho estranho. Por que estão liberando isso? Ele se diz um supremacista judeu. Você sabia disso, cara? Você não sabia, né? Porque você não acompanha as coisas. Vai lá, procure saber. Supremacista judeu, Epstein e Companhia Limitada, velho. Supremacistas judeus. Então, na cabeça deles, meu filho, sub-humanos, né? Não é judeu, é sub-humano. Tem que esses filhotes de gente aí pode fazer o que for, pode até fazer sopa e comer bebê, cara. Que doideira, né? Verdade ou mentira? Não sei, mas tá aí, né? Interessante, né? Lá em 1945, o Hitler plantou essa pil que vem se desabrochando agora, né? Que coisa, não? Tantos atos aí de Israel quanto Estado, quanto essas questões. Supremacista judeu, velho, que doideira, hein? O que esses caras aprontam, hein? Vocês imaginavam que eles aprontavam o quê? Mas enfim, eu tenho que terminar de revisar o livro do Baumler, né? O livro do Balmer aí, sei lá, eu acho que em março, hoje é 5 de fevereiro, em março já deve ter o livro, cara, não percam, tá? E o plano é traduzir mais livros. Mas eu vou ver se eu dou uma pausa, porque é cansativo pra caralho, velho. Principalmente essa parte de revisão, porque a tradução é gostosa de fazer. Você vai lendo, descobrindo. Mas é isso aí. Tchau.